O governo Lula tenta ajustar a relação com o Congresso e começa nessa semana uma nova rodada de conversas com líderes e partidos políticos. No episódio mais recente, Lula irritou os presidentes da Câmara e do Senado a levar esses assuntos aos quais eu já vinha me referindo no comecinho dessa edição. Privatização da Eletrobras, por exemplo. Reportagem de Rudá Moreira. Em entrevista exclusiva à CNN, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, defendeu a ação do governo no Supremo Tribunal Federal, que tenta mudar as regras da privatização da Eletrobras. O que ela busca é restabelecer os direitos políticos da União, o que não impede que continue as discussões no governo sobre a possibilidade de se discutir juridicamente até mesmo a privatização. Rever as regras da privatização da Eletrobras é mais uma escolha do governo Lula que mexe com decisões do Congresso e foi mal recebida. Num evento em São Paulo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o governo precisa aceitar essa realidade. Nós fizemos uma opção legislativa de capitalização da Eletrobras, foi algo muito debatido na Câmara e no Senado Federal, de modo que nós consideramos essa uma realidade do Brasil. Era muito importante que se pudesse aceitar essa realidade para valorizar, inclusive, a Eletrobras. Pacheco ainda é contra as mudanças feitas pelo presidente Lula no marco do saneamento e disse que há uma tendência no Senado de aprovar o decreto legislativo já aprovado na Câmara que derrubou parte das alterações. O presidente da Câmara, Arthur Lira, reclamou da articulação política do Planalto. Está faltando é que a mentalidade do conjunto dos ministros e do governo entendam que a relação política com o Congresso não é a mesma de 20 anos atrás. Enquanto não houver essa mudança de pensamento e de mentalidade, com o nível de aumento do protagonismo do Congresso Nacional, os choques acontecerão. Foi o que aconteceu com o projeto de lei das fake news, retirado da pauta a pedido do próprio relator, em meio à incerteza de que o governo não conseguiria a maioria dos votos para a aprovação. Os impasses no Congresso acenderam sinal de alerta no governo. O ministro Alexandre Padilha disse que vai fazer reuniões com os partidos que comandam os ministérios. Em outra frente, o governo tenta amenizar as queixas sobre a não liberação de emendas parlamentares e, para isso, deve acelerar os chamados restos a pagar, que são emendas do orçamento passado que ainda não foram pagas. Padilha também rebateu as críticas sobre a articulação política. Estou acostumado com as tarefas desse cargo, não sou marinheiro de primeira viagem. O ministro tenta agora apoio para os projetos que ainda serão analisados, como o novo marco fiscal e a reforma tributária, e minimizou as últimas derrotas no Congresso. Num campeonato você empata, você perde, mas para ser campeão você não pode perder a final. E tenho certeza absoluta que nós estamos construindo um time, uma base, uma estratégia de governo sob a liderança do presidente Lula para ganhar, ser vitorioso naquelas que são as votações mais importantes e prioritárias. Não sei se, Cristiano, você quer prosseguir nessa analogia futebolística do nosso prezado ministro das Relações Institucionais. Eu não entendi se ele está falando no campeonato mata-mata, aí o argumento dele para de pé. Ou se ele está falando no campeonato por pontos, aí ele está perdendo feio. Esse campeonato está mais que vai ser por pontos, William, porque vai ser cada batalha no Congresso, cada votação vai ser uma batalha que o governo vai ter que construir essas maiorias. Essa maioria hoje do governo não existe. O que o governo precisa entender, William, é que quando o presidente Lula ganhou a eleição, ele não ganhou a eleição porque a maioria da população queria o projeto de governo necessariamente do PT, mas porque havia, sim, uma rejeição muito elevada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que acabou resultando na eleição do Lula. Então, as pessoas não olharam tanto assim, não houve tanto debate, na verdade, sobre programa de governo. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que o presidente Lula, ele está olhando sempre ele está olhando com o retrovisor. Então, ele refez o marco do saneamento, quer rever a privatização da Eletrobras. E eu me lembro de um discurso recente que o presidente Lula fez,
dizendo que seria necessário suspender, paralisar essa judicialização da política, onde ele dizia que muitas vezes se perde votação na Câmara, perde no Senado e tenta uma vitória no Supremo Tribunal Federal. Exatamente isso que ele está fazendo. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, dá ali uma clara mensagem: o governo não entendeu a realidade do Congresso ainda depois de 20 anos, né, que mudou quando o presidente Lula foi eleito pela primeira vez. Então, muito provavelmente, a gente vai ver que na próxima semana, e há uma tendência boa disso, de que a Câmara dos Deputados até aprove esse marco fiscal. E aí o governo vai cantar vitória, vai dizer, olha, a coordenação política melhorou e tal, mas não é bem isso. Na verdade, o que acontece é que a Câmara e o Senado estão querendo votar esse marco fiscal porque eles entendem que é importante. Cristiano, então tá, você concluiu, né? Sim. Tá legal, deixa eu ir a alguns pontos. Daniel, quando a gente conversa com os senhores presidentes das casas legislativas, imediatamente eles manifestam uma grande incompreensão do ponto de vista político em relação a um personagem tão experimentado como Lula. Eles nos dizem o seguinte: será que ele não entendeu que, por exemplo, privatização da Eletrobras, ou marco do saneamento, ou foram matérias aprovadas pelo Congresso, e ele tenta mudar isso à revelia do Congresso ou passando por cima do Congresso? Eles têm razão. Veja um ponto curioso, William. Esses PDLs, projetos de decreto legislativo que derrubam as mudanças no marco do saneamento, acabaram de ir para o Senado. Caíram nas mãos de um relator, o senador Confúcio Moura, de Rondônia, que votou lá na legislatura passada a favor das mudanças do marco do saneamento. Ou seja, isso já dá um indicativo de qual é o ambiente que o governo vai ter nas mãos do relator. Poxa, o relator votou a favor dessas mudanças no marco do saneamento e agora o governo tentou mudar por decreto. Então, é difícil de construir um ambiente assim, né? Acho que está claro para todo mundo aqui em Brasília que depois de um período em que a gente teve um presidente totalmente alheio ao Congresso, esperava-se algo diferente. E o histórico vem por aí, o histórico autorizaria a pensar algo diferente. Receber deputados acalma os ânimos, constrói lealdades, é importante para qualquer presidente, mas Lula decidiu terceirizar essa responsabilidade. Ele tem recebido pouquíssimas lideranças, deputados, senadores no Palácio do Planalto desde que começou esse seu terceiro governo. A diferença em relação aos 2 primeiros mandatos que ele teve é que quando ele botava um interlocutor seu para conversar lá atrás, e esse interlocutor podia ser José Dirceu, Antônio Palocci, Luiz Guxiquem, Luiz Dulce, Gilberto Carvalho, os parlamentares reconheciam esse interlocutor como sendo o próprio Lula. Isso agora não tem acontecido. Eu citaria, William, uma frase que o Marcos Pereira, presidente do Republicanos e vice-presidente da Câmara, disse outro dia numa entrevista. Ele comparou o governo a uma orquestra e disse o seguinte: cada um toca um instrumento, mas tem que ter um maestro. Se o maestro rege errado, a orquestra desafina. Raquel, você me pediu a palavra. William, essas movimentações mais recentes do presidente Lula também me chamaram a atenção para um ponto. Ele está com essa dificuldade de articulação muito grande no Congresso Nacional. Por outro lado, e tem gente que até brinca com isso, né? O governo não tem maioria no Congresso, mas teria uma pretensa maioria no Supremo. Então, questões que ele não tem conseguido resolver no Congresso Nacional, ele leva ao Supremo Tribunal Federal. Isso vai acontecer, por exemplo, com o projeto de lei das fake news, que está sendo enterrado no Congresso, e pelo menos uma parte vai ser resolvida no Supremo. Agora, tem algumas batalhas que ele está começando a perder até no Supremo. Por exemplo, essa questão da Eletrobras. É pouquíssimo provável que o governo consiga uma liminar no Supremo, que consiga reverter qualquer privatização no Supremo. Tem outros temas que, mesmo você tendo ali uma série de ministros que estão alinhados com o governo em outras questões políticas, o governo está forçando tanto a mão que, mesmo ali, ele está perdendo suporte e sustentação.
Caio, é falta de articulação ou eu sou obrigado a fazer uma pergunta meio ampla, ou é falta de um plano? Não, eu vejo mais como um problema de não enxergar e estratégias equivocadas sobre a nova era, vamos dizer assim. O governo erra na forma e no conteúdo. Ele erra na forma porque ele não reconhece que o sistema brasileiro hoje, o regime brasileiro hoje, é muito mais parlamentarista do que presidencialista, que foi quando ele governou, no Lula 1, no Lula 2, e o Congresso gostou de viver sob um regime pretensamente parlamentarista, em que ele tem o poder de agenda, ele controla os recursos, ele controla as emendas, para onde vai tudo isso. Então o governo Lula sabe disso, mas ele não quer que seja assim. E aí dá o atrito principal, porque o governo Lula tenta retomar o presidencialismo de coalizão clássico frente a um Congresso parlamentarista. E no segundo ponto, aí no conteúdo, tem algumas batalhas que ele tenta imprimir, que o Congresso eleito é diferente da visão majoritária do Executivo eleito. Então, em alguns pontos, isso atrita e há uma divergência, logo há uma derrota em razão disso. Marco do saneamento é uma questão, reestatização da Eletrobras é outra questão. Né? São agendas que o Congresso não vai abraçar. E se o governo se rejeitar a ter essa leitura, ele vai perder todas. A do arcabouço que o Cristiano cita, o Congresso vai comprar. Por quê? Porque o Congresso é de centro-direita majoritariamente, liberal, market-friendly, formado na maioria dos 594 integrantes por empresários. Então, uma agenda liberalizante, se o governo topar encaminhar, vai passar com maior facilidade. Mas não tem sido essa a praxe, as duas derrotas vêm nesse sentido. Cristiano, deixa eu trazer para você um problema que o Daniel, a Raquel e agora o Caio assinalaram, que é a capacidade ou não do governo de ler os dados da realidade, especificamente a correlação de forças entre os diversos poderes e em que medida ele encontra apoio político além da formação de uma base parlamentar. Eu queria, nesse sentido, chamar a sua atenção para o PL das fake news. Estava ali meio que dormitando na Câmara, sob a relatoria do deputado Orlando Silva, e tinha um forte impulso, respaldo do judiciário, porque até hoje a gente não tem uma definição do que é fake news que sirva de base jurídica para uma série de problemas. Vimos isso acabar de acontecer agora. Pois bem, o governo deixou que isso fosse transformado de novo num fla-flu. Entre quem é a favor do projeto é a favor do governo, quem é contra o projeto é contra o governo. Aproveitou o ambiente dos ataques às escolas e também do impulso político de encurralar os seus adversários, leia-se redes digitais bolsonaristas, e aí o projeto perdeu pé político. Que coordenação vai resolver isso? Bom, William, mais uma vez está na mão do Arthur Lira, né? A coordenação, quem vai resolver é o Arthur Lira. Então, o Lira comprou o projeto de lei, tentou levá-lo à votação, recebeu um apelo de vários líderes partidários, inclusive do próprio relator, Orlando Silva, e resolveu atender a esse tempo solicitado. Então, o cronograma que eu imagino é que na próxima semana nós teremos a votação do arcabouço fiscal e depois, eventualmente, disso a gente pode ter a votação do PL das fake news. Mas, de novo, está na mão do Arthur Lira. Então, o Arthur Lira é quem controla a agenda e o governo funciona aqui um pouco a reboque disso. Então, se o Arthur Lira conseguir viabilizar o entendimento para colocar isso em votação, isso vai à votação. E aí vai ser resolvido isso no voto. E ao adiar essa votação, o próprio Arthur Lira falou que o plenário não iria se furtar a debater, vai ganhar quem tiver mais voto, e ele vai colocar isso em votação a qualquer momento. Então, não é a articulação política do governo quem vai resolver o PL das fake news, mas sim o presidente da Câmara, Arthur Lira, mais uma vez é ele que vai pautar esse projeto e acabar dando aí uma resposta em relação a esse tema. Daniel e Raquel, começando pela Raquel, Daniel, com sua licença. Nomeação de um diretor. Ele tem direito a essa nomeação, vai ocupar o cargo durante 4 anos. Gabriel Galípolo, até aqui o braço direito do ministro da Fazenda. Ao fazer isso, ele se esqueceu de avisar o presidente do Senado. Normalmente, o presidente da República daria um telefonema para o presidente do Senado e diria o seguinte: presidente, eu estou indo para uma nomeação e tal.
Foi uma surpresa bastante constrangedora por parte do presidente do Senado saber disso através de nós, os repórteres que fomos hoje lá de manhã perguntar para ele: e aí, que tal? O que você achou da nomeação? Que nomeação? Galípolo significa, além desse, digamos, passo falso, uma proposta clara de política monetária para frente. O Congresso suporta? William, eu hoje colhi muitas impressões sobre a indicação do Gabriel Galípolo e eu acho que ele está com uma missão ali muito mais política do que técnica. Uhum. E é uma missão de apaziguar os ânimos entre o Lula e o Roberto Campos Neto, o presidente do Banco Central. Porque a missão do Haddad ali era encontrar uma pessoa que não fosse vetada ou desagradasse muito nem a Lula, nem a Campos Neto. E era uma missão quase impossível. Era um universo de 0 pessoas, praticamente, com a exceção de Gabriel Galípolo, que desenvolveu ao longo do tempo uma relação mais próxima com Campos Neto. E que ao longo do tempo também, não é de muito tempo que ele conhece o Lula, o Caio acompanhou bem isso, é da campanha para cá, ganhou a confiança do presidente Lula. Então, assim, ele chega com essa sensação, com essa missão de tentar explicar para o Lula como funcionam os modelos matemáticos do BC e que de vez em quando não dá para cortar os juros na hora que ele quer, e de explicar para o Campos Neto: olha, a gente vai ter que amenizar um pouquinho aqui esse comunicado do Copom, vamos suavizar um pouquinho essa ata. Ele chega com essa missão. Se ele vai conseguir construir essa costura, eu não sei. Ele demonstrou essa habilidade na articulação na Fazenda. E ele está sendo claramente preparado para ser o sucessor do Campos Neto. Não acho que é uma coisa que vai ser de curto prazo. Não acho que o Campos Neto vai sair do cargo antes do esperado. Acho que só se houver um movimento do Senado para tirar do cargo, que eu não acredito, porque isso seria uma coisa muito complicada para a autonomia do Banco Central, mas acho que sim, é um período ali de experiência para ele assumir a presidência do Banco Central depois escolhido pelo Lula.